E estamos gravando, a partir de agora, nossa aula dia 25 de fevereiro de 2021, com o sexto período noturno da Faculdade de Banco. Então, vamos replicar o nosso share para a gente mostrar como é. Vocês estão vendo minha tela agora? Como é que a gente vai trabalhar e qual é o nosso conteúdo, a nossa ementa efetiva. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo a mudança direitinho? Vendo o slide lá? Sim, professor, eu vi mais cedo o seu slide. Você viu o slide? Legal, muito bom. Esse slide já está disponível para vocês. Ele já está lá no Google Classroom. E aqui a gente vai tratar exatamente as características. Eu só quero que vocês troquem aqui. Ao invés de vespertino é noturno, mas o conteúdo é o mesmo. E eu quero que a gente pare e tenha um objetivo, um foco. Aonde a gente vai, por onde a gente vai transitar, o que a gente vai fazer efetivamente. O nosso conteúdo, ele se inicia a partir do artigo 481 do Código Civil Brasileiro. Então, 481 do Código Civil Brasileiro inicia o nosso conteúdo, que é exatamente o contrato de compra e venda. E, portanto, a gente vai percorrer compra e venda, disposições gerais, cláusulas especiais de compra e venda, retrovenda, venda a contento, sujeito à prova, perempção, preferência, venda com reserva de domínio, venda sob documentos, troca ou permuta, contrato estimatório, doação, disposições gerais, revogação, locação de coisas, empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, depósito, depósito voluntário, mandato, disposições gerais, obrigações do mandatário e mandante, extinção, mandato judicial, comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte, disposições gerais, transporte de pessoas, transporte de coisas, seguros, disposições gerais, seguro de dano, seguro de pessoa, constituição de renda, jogo e aposta, fiança, extinção da fiança, transação, compromisso, atos unilaterais, promessa de recompensa, gestão de negócio, pagamento indevido, enriquecimento sem causa, noções gerais de contrato por adesão, contrato de construção, contrato de incorporação imobiliária, contrato de edição, contrato de representação dramática, contratos bancários, alienação fiduciária em garantia, arrendamento mercantil, leasing, factoring, temas e casos da área voltados à realidade regional da inserção do curso. Em síntese, nós temos esse documento que já está à disposição de vocês, distribuindo como nós vamos trabalhar. E, como eu disse para os senhores, nós começamos esse trabalho a partir do contrato de compra e venda. E esse contrato de compra e venda nós falaremos a partir da quinta-feira que vem, quando entraremos no assunto propriamente dito. Beleza? Estamos tranquilos até aqui? Beleza. Então eu vou... Todo mundo consegue ver? Todo mundo já consegue baixar esse dispositivo? Sim. Beleza. Então, tranquilo. Então, voltamos à nossa aula, saímos do share e vamos saber o que é que os senhores entendem e o que os senhores conhecem efetivamente sobre contratos, que os senhores tiveram aulas anteriores que versam sobre contratos, e eu preciso compreender qual é o nível de entendimento dos senhores com relação à disciplina, com relação à teoria geral dos contratos. Vamos lá? Fala para mim, o que é contrato? Alô, câmbio? Caiu todo mundo ao mesmo tempo? Agora deu. Agora lascou, né? Agora foi bronca. Vamos lá, pessoal? É o documento, no caso das duas partes, né? Não sei, tu que tá me dizendo. Vamos embora. Bora. Cadê o resto do pessoal?
Cadê o resto do pessoal? Foi ótimo. Bora, cadê vocês? O que é contrato, moçada? Vamos Contrato é embora. um acordo, professor. É um acordo entre duas partes, onde se estipula um objeto e como vai ser a nossa prestação. Aí tem aquela questão de pode ser oneroso, pode ser gratuito. Local a ser recebido. Eu queria que vocês refletissem o problema à luz do que vocês aprenderam, do que entrou na cabeça de vocês. Eu não quero anotação, eu não quero o que está escrito no livro, eu não quero o autor. Por falar nisso, eu deixei 4 livros para vocês lá no Google Classroom, tá? Os 4 livros, pelo menos 2, têm um assunto diretamente, os outros têm todo o assunto do direito civil. Beleza? Então, vamos refletir aqui o que seria contrato, mas aos moldes do que você aprendeu. Eu não quero que você me diga como é que o Pablo Stosser falou, como é que o Carlos Alberto Gonçalves falou, a Maria Helena Diniz, o Álvaro Vilaça. Eu quero a tua interpretação. Flávio Tartucci, Eupídio Donizete. Eu quero saber o que tu acha que é contrato. O que me importa nesse momento é compreender qual é a tua noção da disciplina que a gente vai enfrentar. E aí, com essa noção, a gente faz uma grande revisão, que, inclusive, se for necessário essa revisão, a gente nem faz ela hoje. A gente inicia a revisão hoje, depois a gente toca a revisão na aula que vem, e aí a gente entra com alguma estrutura na relação contratual, para que vocês não se sintam inseguros. Afinal de contas, é extremamente relevante que vocês tenham segurança e maturidade para avançar. Não tem como você passar para o próximo se você não consegue conhecer o fundamento. Sem o fundamento, isso vai ser complicado para você mais na frente. Então, vamos tirar as dúvidas e vamos tentar chegar com mais tranquilidade para que a gente tenha o conforto necessário que a disciplina exige da gente nesse momento. Beleza? Novamente, só o Anderson meteu a cara aqui e falou e conceituou a teoria geral dos contratos. Se o cliente chegasse para você lá no teu escritório e perguntasse para você o que é contrato, o que é que vocês iam responder? Que é um ato de duas partes, né? No caso, um ato bilateral. Bora, continua. Aqui é o lugar. A gente tem que acertar e errar aqui para que a gente não tenha esse tipo de problema. É um acordo entre duas ou mais pessoas onde se assume uma obrigação. Me fala uma coisa. É possível que eu tenha contrato unilateral? Unilateral? É. Creio que sim. Se é possível, como é que a definição de vocês é o acordo entre duas ou mais pessoas? Porque quando você diz que é o acordo entre duas ou mais pessoas, você excluiu um. É verdade. Não é verdade? Então, é possível o contrato unilateral? Sim, professor. O exemplo Sim. disso é aquele Ele vai contrato gerar de adesão. obrigação só para uma pessoa. Como é? Desculpa, um de cada vez. Sim, né? Que no caso ele vai gerar obrigação só para uma pessoa. Gerar obrigação só para uma pessoa. Me dá um exemplo de contrato que Poderia gera... ser o contrato, como antes falou, né? Que é um contrato de adesão, uma prestação de serviço. Mas o contrato de adesão da prestação de serviço eu não tenho só uma pessoa. Um exemplo é contrato de doação. Contrato de doação, olha que coisa legal. Contrato de doação. É muito legal a gente prestar atenção na característica desse contrato. No contrato de doação, eu tenho um ato unilateral ou bilateral? Doação, creio que Doação bilateral. Unilateral. Bilateral, né? Não é bilateral, é um. Unilateral ou é bilateral? Unilateral.
Não, é bilateral, que se for de doação é de um mandando para outra pessoa, não a mesma pessoa, né? Mas a obrigação da outra, a outra não tem obrigação, só eu que estou No dando. caso unilateral seria A corrente majoritária diz que é bilateral. Quando você diz corrente majoritária, você está se referindo a quem? E para quem quer ser delegado, juiz, essa pergunta é pergunta de fase oral de concurso público. Quando você diz corrente majoritária, você se refere a quem? Porque olha só, dica de concurso, de cara, para sustentação oral. Se você reporta que algo é majoritário, você precisa explicar e citar quem são os autores que chamam isso de majoritário. Então, se eu vou falar em uma prova oral que a corrente majoritária fala isso, eu vou ter que citar pelo menos uns 20 autores que dizem isso. É na doutrina, né? Isso, 20 autores diferentes que me sustentem um referencial teórico que me dê estrutura para falar. A corrente majoritária pensa desse jeito. E uma outra dica, quando eu estou na sustentação, defendendo a minha ideia, eu falo da corrente majoritária, mas eu também falo da corrente minoritária. Porque é elegante que você respeite o pensamento contrário, em que pese você se filie a uma das correntes, mas você respeita o outro. Isso é elegante, é respeitoso e vai contar pontos em seu favor. Ok? Mas vamos voltar à nossa história que está ficando muito interessante. Sabrina me disse que um ato unilateral é a doação. O Franklin me disse que a doação não é um ato unilateral. A doação é um ato bilateral, porque envolve duas pessoas. O que vocês acham? É uma pena que, nesse momento, a gente não esteja em sala de aula, porque senão eu ia explicar para vocês da melhor forma possível, que é da forma a você jamais esquecer. Normalmente, quando eu dou aula de doação, eu pego uma das moças da sala, chego na carteira dela, na carteira que ela está sentada, abro a minha carteira, o wallet, a minha carteira de dinheiro, tiro todo o dinheiro que tem da carteira e boto na carteira dela. E aí ela me olha com a cara, não é? Absurda. Absurda. Me olha com a cara de desespero. Assim. Que é isso? Tá igual o Homero na história do boleto. Que é isso? Aí eu pergunto para vocês, quando é que esse negócio jurídico chamado doação, ele se aperfeiçoa? Nessa situação, fui lá com a Malvina ou com a Roberta e botei o dinheiro em cima da carteira. Das duas. Quando é que eu tenho o contrato de doação, nesse caso? Quando ela pega o dinheiro, Com a aceitação. Se ela não pega o dinheiro, eu tenho o contrato? Não. Então, ambos, de alguma sorte, experimentam razão. Porque há doutrinadores que dizem que o contrato unilateral de doação é aquele pelo qual uma das partes, que é quem suporta a perda patrimonial, em favor de uma outra pessoa que só recebe o bônus. E é exatamente por só receber o bônus que ele é considerado um negócio jurídico unilateral. Mas há uma outra parte da corrente doutrinária que fala que a doação, em que pese seja modelo de contrato unilateral, ele também comporta a bilateralidade. E quando comporta a bilateralidade? No chamado contrato com encargo. Contrato de doação com encargo, que a gente vai ver em tempo oportuno na aula de doação.
Mas, em síntese, se a gente vai falar de contrato, a gente precisa encontrar o efeito jurídico, o efeito fenomenológico que nos sugira o que é contrato. E contrato, portanto, passa a ser interpretado a partir da necessidade que a sociedade, na pós-modernidade, encontrou para vestir as suas obrigações. O contrato, então, passa a ser as vestes das obrigações. É a roupa estilosa da obrigação. Por quê? Porque nós sabemos que as fontes das obrigações são a lei, o ato ilícito e o contrato. Novamente, nós sabemos que são fontes das obrigações a lei, o ato ilícito e os contratos. Então, se o contrato é fonte das obrigações, significa dizer que o contrato é um espelho, um retrato de manifestação de vontades com o objetivo de atingir algum fim. Contrato é o exercício de manifestação de vontades com o objetivo de atingir algum determinado fim. Que fim é esse? Depende. Depende do que eu queira contratar. E aí a gente precisa dar um mergulho e fazer uma imersão no passado para que vocês entendam as características em definitivo dessa relação contratual. Para que vocês entendam as características em definitivo e as características que sugerem que essa relação contratual tenha essa força. E isso não vem daqui. Isso vem de muito tempo atrás. Isso vem de set long time ago. A gente está falando dos primórdios. E para que vocês possam compreender o direito civil e transformar ou ressignificar o direito civil na vida de vocês, a gente vai ter que fazer um mergulho no passado. Conhecer um pouco dessa estrutura do passado. Para que, a partir de então, fique mais fácil a gente atuar na nossa dimensão aqui, no nosso quadrado. Para que o conteúdo que nós temos agora seja um conteúdo relevante e que vocês consigam prosseguir no estudo da teoria especial ou dos chamados contratos em espécie, que é a nossa disciplina, que é o que nós vamos fazer esse semestre, e que se inicia no artigo 481 do Código Civil Brasileiro, do Código Civil de 2002, a gente precisa dar uma voltada no tempo para compreender essas relações, para compreender os valores do direito civil e, com isso, fazer uma rememorização do direito civil como um todo. Tranquilo? Está claro até aqui? Para que vocês consigam perceber aonde a gente vai chegar, é importante que vocês saibam conceituar e resolver a ideia do conceito de parte a parte, para chegar até o pensamento contratual atual. Porque, senão, você se perde no meio do caminho. E o pensamento contratual, por conseguinte, se perde também. Vocês querem fazer uma pausa de 5 minutos, tomar uma água e tal, e a gente manda ver? O que é que vocês acham? Só para molhar a goela. 5 minutinhos e a gente continua. Pode ser? Então, tranquilo. 5 minutinhos. Pode ser. Toma um café, alguma coisa assim, e a gente já volta. 5 minutos.
Voltando, câmbio. Simbora. Vamos lá? Cadê o pessoal? Já está na área? Bora, professor, tamo aí. Vocês estão vendo é a novela. E deixa eu avisar para vocês, essa novela já passou. Essa novela já passou. Mas vamos embora, rapidão, para a gente fazer essa imersão. Tudo que a gente conhece do direito civil hoje emana das chamadas revoluções liberais burguesas. E por que emana das revoluções liberais burguesas? Por quê? Em que pese grande parte do direito civil faça remissões ao período em que a ius civilis ou ius civili romana existiu, a gente não pode definir as características do direito civil a partir da ius civili. Principalmente porque nós precisamos encarar o modelo de Estado que nós temos atualmente e seu nascimento a partir das chamadas revoluções liberais burguesas. E eu estou falando especificamente a partir da Revolução Francesa. Se a gente pensa a partir da Revolução Francesa, a gente vai ter a seguinte informação. Na Revolução Francesa, ou até a Revolução Francesa, as pessoas elas não tinham problemas individuais. Os seus problemas eram problemas coletivos. E por que eram problemas coletivos? Porque o Estado era organizado de 3 formas. Ou eu era clero, ou eu era monarquia, ou eu era o terceiro Estado. Portanto, primeiro, segundo e terceiro Estado. O terceiro Estado era o que sobrava. Éramos nós. Aqueles que não são nem monarquia, nem são clero. Esse foi o modelo estruturado a partir do fim da Idade Antiga, início da Idade Média, até o fim da Idade Média. Porque as revoluções liberais burguesas elas já datam de 1700, ou seja, século XVIII. E isso acontece a partir de uma necessidade de que os personagens que fazem parte dessa evolução do contexto histórico eles sejam redesenhados e redefinidos. E essa redefinição começa a ocorrer a partir do momento em que o homem passa a se sujeitar a existir enquanto sujeito de direitos. O homem passa a existir enquanto sujeito de direitos. Por quê? Porque antes desse processo, desse momento histórico, o homem sequer tinha problemas pessoais. Ou seja, os meus problemas não eram meus. Os meus problemas eram problemas da posição social que eu vivia. Então, ou eu tinha problema de clero, ou eu tinha problema de nobreza, ou eu tinha problema de pobreza. Quando morria alguém, morria um membro da pobreza, morria um membro da nobreza, morria um membro do clero. Você não tinha identificação pessoal. Você não tinha sujeição pessoal. Você não era individualizado como você. Você era sempre correlacionado a alguém. Fulano, filho de Beltrano. Isso bem comum nas cidades do interior do Nordeste hoje em dia. Mas veja, essa característica é uma característica que evolui junto com o processo histórico. E as revoluções liberais burguesas, elas começam a acontecer quando a burguesia começa a empurrar o Estado monárquico contra as leis. No processo afirmativo histórico, segundo o professor Fábio Condé Comparato, em seu livro A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, ele diz que os direitos humanos existem desde sempre e eles vêm tendo afirmações históricas. Uma dessas afirmações históricas de extrema relevância ocorre de 1215,
da Carta ao Rei João Sem Terra, ou a Magna Carta ao Rei João Sem Terra. Quando a burguesia empurra o rei na parede e diz, olha, nós queremos benefícios. E esses benefícios são benefícios àquela categoria social. São benefícios naquele momento, naquele pequeno espaço, aquelas pessoas específicas. Mas já são embriões de alguns direitos que deveriam pertencer a toda a humanidade. Tá claro até aqui isso para vocês? Então, em 1215, a burguesia se insurge contra a monarquia e começa a colocar características de direitos, alguns direitos, porque não tinha direito nenhum. Então, alguns direitos foram colocados lá. Esses direitos são um primeiro passo para o que viria por vir. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho que eu estou reservando para bando de cachorro. Esse primeiro passo é o ensaio do que viria a ocorrer mais à frente. Porque nas revoluções liberais burguesas, que foram tocadas pela burguesia, elas foram tocadas com um discurso que deveria ser feito em favor da burguesia. E das mais famosas, nós temos a independência das 13 colônias americanas, o processo de independência americana e depois a Constituição americana, mas temos a Revolução Francesa em 1789. E olhe, a Revolução Francesa é o núcleo do que a gente está fazendo aqui. A Revolução Francesa é o passo para o direito civil da pós-modernidade. Porque Napoleão Bonaparte disse: não serei conhecido por nenhuma das batalhas que travei. Ficarei conhecido pela codificação que eu hei de deixar. Tamanha a certeza que Napoleão tinha do processo que ele estava construindo na França com a escritura em 1804 do Código Civil francês. Professor, o que o Código Civil francês tem a ver com a gente aqui na nossa aula de contrato, aqui da Faculdade de Esban? Tudo. Tudo. Porque não dá para você falar de Código Civil e, portanto, de relação contratual se você não consegue entender de onde surgiu tudo isso. De onde vem tudo isso. Qual é a fonte e por que isso acontece dessa forma. O Código Civil de 1916, o que antecedeu ao Código de 2002, que é o vigente, ele é um Ctrl-C e Ctrl-V do Código francês de 1804. Porque, veja, se nós pudermos dizer para vocês quem são os personagens que estão dentro dessa historinha chamada Código Civil, nós vamos dizer que esses personagens são 5 pessoas. O contratante, o proprietário, o empresário, o poder familiar e o sucessor. O contratante, o empresário, o poder familiar, o sucessor e o proprietário. Essa história é sobre essas 5 pessoas. E ela só é desse jeito porque quem financiou a mudança da monarquia e a construção dos ideais republicanos foi a burguesia. Se a burguesia faz o financiamento dessa mudança de Estado nas revoluções liberais burguesas, significa dizer que ela, a burguesia, precisava ser prestigiada. E Napoleão, portanto, cria um regramento jurídico baseado, anota isso, na autonomia da vontade. Todo o Código Civil napoleônico era baseado na autonomia da vontade. E aí aqui a gente vai começar a juntar algumas coisas de outros direitos. Se vocês olharem para a primeira geração ou primeira dimensão dos direitos constitucionais,
Que geração ou dimensão foi essa? Alguém pode me dizer? Foi a geração do direito negativo, onde o Estado deixava as partes resolverem por si só, sem se meter. Como é o nome disso? Geração dos direitos civis e políticos. Ou seja, geração do eu. Eu posso, eu tenho o meu dinheiro, a minha empresa, a minha família. O meu direito. Porque nesse momento, eu passo a ser sujeito de direitos. Napoleão não cria só um código. Napoleão institui a autonomia da vontade e codifica isso. E diz, nesse Estado, chamado de Estado liberal, que o Estado francês não intervirá nas relações entre as partes. Chama isso de laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, te vira. A bronca é com vocês. Se resolvam, porque eu reconheci o direito de que vocês pudessem ter direitos. O direito ao voto, o direito à contratação, o direito à propriedade, o direito à família. Está escrito na lei. Eu dei esse direito para vocês. E o que é mágico é que um filósofo iluminista chamado René Descartes, ou Descartes, como a galera costuma chamar, ele faz uma reflexão sobre a dúvida. E essa reflexão dele sobre a dúvida o coloca no sentido de eu penso. E se eu penso e existo, o que há de mais real em mim são as minhas dúvidas. Porque eu tenho capacidade de pensar. Se eu penso, eu sou individual. Eu sou único. Eu sou um indivíduo, sujeito de direitos. Um pouco mais na frente, Immanuel Kant pega a reflexão de Descartes e fala o seguinte: se o sujeito pensa e ele tem razões próprias, razões individuais, esse sujeito não tem preço. Isso é o que distingue o sujeito das coisas. Porque como indivíduo, ele tem razão. E se ele tem razão, ele tem o chamado imperativo categórico de Immanuel Kant. E o que era o imperativo categórico? Era a ideia de, se eu tenho capacidade de pensar, e se você tem capacidade de pensar, nós dois podemos celebrar com o nosso pensar aquilo que a gente quiser. Veja o nascimento da autonomia da vontade. É exatamente o nascimento do Código Civil. Porque esse Código Civil de 2002, assim como o Código Civil de 1916, ele é estruturado na autonomia da vontade. Porque se a gente está falando de direito civil, a gente está falando da capacidade das partes de gerarem obrigações ou de assumirem obrigações por vontade própria. As partes, por livre e espontânea vontade, poderão assumir obrigações e essas obrigações terão efeito de lei. Para quem? Para as partes. Ninguém é obrigado a pegar na minha mão. Mas se pegou, meu irmão, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém é obrigado a se obrigar. Mas quando você se obriga, você precisa cumprir aquilo que você se obrigou. Porque uma das fontes de onde se bebe para nascer uma obrigação são os contratos.
ou os negócios jurídicos. E aí vocês vão dizer, qual a diferença de contrato e negócio jurídico? Para sintetizar, até porque negócio jurídico é um conteúdo do passado, que vocês já devem dominar, nem todo contrato é negócio jurídico, mas todo negócio jurídico é um contrato. Reflitam. Esse momento napoleônico dos direitos negativos que o Anderson falou, da liberdade de fazer e do Estado não intervir, foi um momento que sofreu sérios baques. E por que ele sofreu sérios baques? Porque quando você dá liberdade demais e você não fiscaliza essas liberdades, alguém vai passar dos limites. Alguém vai estourar o limite de alguém. Porque liberdade sem suporte ou fiscalização tem como consequência a arbitrariedade. Então, nesse momento em que todo mundo tinha direitos e que as liberdades eram plenas, as pessoas começaram a abusar desse direito de liberdade. E aí, todo mundo pode contratar. O ato aproximado seguinte aos períodos de revolução e proclamações de repúblicas e etc., é a áurea expansão da Revolução Industrial. E vocês lembram o que aconteceu na Revolução Industrial? O cabra era dono da indústria, ele colocava para trabalhar mulher, menino, cachorro, galinha, papagaio, velho, aleijado, todo mundo ia trabalhar para ele. E todo mundo ia ganhar aquilo que ele podia oferecer. Ah, mas é justo uma criança trabalhar? Que justo. O Estado não intervém. Isso é uma relação privada. Isso é uma relação de vontade. E segundo Immanuel Kant, na ideia do disse-contrato, disse-justo, essa ideia de disse-contrato, disse-justo, está no livro de Enzo Rocco, o italiano. O Contrato é o nome do livro. Disse-contrato, disse-justo, baseia-se no imperativo categórico de Kant. Se você pensa, e se você contratou porque pensa, e o outro também pensa, é justo o contrato. Esse princípio é o princípio fundador, ou solidificador, do chamado pacta sunt servanda, que é o princípio da força obrigatória, princípio da força vinculante dos contratos. Lembram dele? O princípio da força obrigatória, o princípio da força vinculante dos contratos. Mas se minha avó soubesse direito, e se ela estivesse viva para lecionar o direito que ela não sabe, mas hipoteticamente se ela soubesse, ela ia dizer que pacta de sunt servanda para vocês é escreveu, não leu, o pau comeu. Simples assim. Pacta de sunt servanda é ninguém mandou você se obrigar. Porque, como dizem as meninas, não sou obrigada a nada. E é verdade. Ninguém é obrigado a nada. Porque a Constituição de 5 de outubro de 1988, em seu artigo 5º, diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É verdade ou não é? Então, aqui no direito civil, ninguém é obrigado. Só que se você se obriga porque você quer, vá até o final na obrigação. Cumpra essa obrigação. Porque se você não fizer o cumprimento adequado, você poderá ter o curso do exercício forçado da sua obrigação. Esse Estado, que era o Estado libertário, ele precisou evoluir. Porque aquele direito de fazer o que eu quero começou a esbarrar num problema. No problema de que quando a gente precisa, a gente promete qualquer coisa. Quer ver? Malvina, tá me ouvindo?
Suponhamos que você esteja sem emprego e que você queira ser contratada pelo meu escritório. E aí você chega para uma entrevista no meu escritório e eu vou dizer para você o seguinte, meu amigo. Eu vou te pagar R$ 5.000 por mês. Mas você vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado e muitas vezes até de madrugada. Além dos 5.000, eu vou te dar um bônus de participação de 10% de todos os honorários de todos os meus processos. A pessoa aceita... Aí sim, professor. Levando em consideração Aí que já é um caso a meu pensar, né? escritório hoje gira algo em torno de 800 processos, mais ou menos. Já gostei, professor. A pessoa aceita ou não aceita? Eu aceito. Só que isso é extenuante. Ah, mas está ganhando bem, mas vai morrer, Pode. vai ficar doente, É, vai se desgraçar. Hoje, não vai ter vida social. não, acabou, vida social às favas. Você vai ter que trabalhar feito burro de carga. Vai ganhar bem? Vai, mas vai se lascar. Não vai ter vida mais. Hoje em dia, só se existem proteções para circunstâncias como essa, porque nós deixamos o Estado libertário e passamos para o Estado social, o também chamado welfare state. Por isso que nós tivemos os direitos de segunda dimensão ou de segunda geração. Vamos lá, Anderson. Se os de primeira dimensão são direitos privados ou direitos do eu, os de segunda dimensão são direitos de quem? Aí já foi quando o Estado começou a interferir, né, nas relações entre as pessoas, já foi o que eles chamam de Estado positivo, né, direito positivo, Estado regulando. É exatamente o que eu estou falando, o welfare state, a intervenção social do Estado. E, portanto, a segunda geração ou dimensão é chamada geração dos direitos sociais. Porque eu não posso mais pensar no eu tenho que pensar no nós. Fica bom para nós? Nós aguenta a pressão, dá para a gente fazer. E é nesse momento em que se criam, dentro do próprio direito civil, e depois se transporta do direito civil para outras matérias, direitos sociais, como o direito social do trabalho. Senhores, o contrato de trabalho é um contrato. É direito civil, que de tão relevante, de tão importante, ele foi jogado para uma disciplina própria, dada a proteção do trabalho, a proteção social, que contorna a relação trabalhista. A necessidade do Estado proteger o vulnerável, que é o trabalhador, fez com que esse contrato fosse sacado de dentro do direito civil e tivesse ganho uma disciplina só para ele, que é a disciplina dos direitos trabalhistas, dos contratos trabalhistas, das obrigações protegidas com base na ideia do direito social, do direito difuso e coletivo. Mas hoje, 25 de fevereiro de 2021, Manaus, Amazonas, Brasil, planeta Terra, Via Láctea, a gente vive sobre outro Estado, sobre o Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito, ele é uma miscelânea, e ele tem direitos negativos, e ele tem direitos sociais, e ele tem direitos positivos, e ele tem a respeitabilidade da autonomia, não mais da vontade. Porque vontade é feito agonia, ela dá e passa. A autonomia é privada. A autonomia privada será exercida nos contornos da função social e da boa-fé objetiva. Lembra que vocês estudaram isso no semestre passado? Artigo 421, artigo 422
do Código Civil Brasileiro, exatamente onde começa o conteúdo do semestre passado. São princípios que formam a relação contratual. Porque sem essa estrutura, não há como suportar as relações contratuais. Sem essa elegância normativa, não há como suportar as relações contratuais. Já que o Estado na pós-modernidade, o Estado neoliberal, que é o Estado que nós vivemos hoje, esse Estado, ele assegura a valorização das relações privadas e ele codifica essas relações privadas dentro e fora do Código Civil. Porque, em apertada síntese, nós estamos no mais elegante dos direitos. No direito que resolve todas as relações entre as pessoas. Me dá um problema e eu te dou o direito. Tudo que você faz no dia a dia é direito. E a maioria dos direitos está envolvido diretamente no direito civil. Porque nós somos pessoas. E as pessoas se relacionam com pessoas. A brincadeira de vocês sempre foi, desde que vocês começaram a faculdade, aqui no direito privado, no direito civil, estudar quem são pessoas, quando elas têm capacidade, o que são bens, o que são direitos de personalidade, o que é uma empresa, o que são obrigações, quais formas de pagamento, o que são contratos, porque as relações desse livrinho de história, que é o Código Civil Brasileiro, são relações entre pessoas. O Código Civil Brasileiro ele é pautado na relação de pessoas com pessoas, de pessoas com coisas, de coisas com coisas, ou de coisas com pessoas. É um binômio. Que pessoas são essas? Todas. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas naturais, entes despersonalizados. E que coisas? Bens, propriedades, móveis, imóveis, família, sucessão, adoção. Para nós, importam as relações que dizem respeito a todo desejo privado de se obrigar. Porque lembrem sempre, ninguém é obrigado a se obrigar. Mas uma vez se obrigando, cumpre-se a obrigação até o final. Porque a consequência, meu amigo Anderson, minha amiga Malvina, a consequência do descumprimento da obrigação contratual sempre será a responsabilidade civil. A consequência do descumprimento da relação contratual sempre será, estou falando de uma regra, a responsabilidade civil. E aí vamos fazer ficar fácil, para que vocês possam entender. Se eu disse para vocês que tudo é contrato, e se eu disse para vocês que tudo que vocês fazem tem a ver com contrato, vamos levar para a vida pessoal, para que a gente não esqueça nunca mais. Quem aqui é casado? O Rodrigo desmaiou. Ele até desapareceu aqui na hora que eu perguntei quem é casado. Professor. A tua mulher que desligou na porrada? Eu, professor. Quem é casado? Você? Malvina é casada? Eu. Quem é casado? Mais Sim. Eu também. Sim, sim. Todo mundo é casado ou todo mundo está fugindo aí do casamento? Qual é a consequência de quando as pessoas descumprem essa relação chamada casamento com o terror do povo, que é a traição? Qual é a consequência?
Não fala que nem a menina de mais cedo, não, que ela disse. A consequência é a morte. Não é isso, para. Não é isso. Briga judicial. A consequência não pode ser essa. O que acontece? É os bens? Excepcional. A consequência Divórcio. é a expropriação patrimonial a partir da decisão judicial. E por que Começa isso até acontece? pelagem. É. Por que isso acontece? Porque casamento Tá de- é contrato. E se é É um contrato. E se é contrato e as partes não cumprem a sua obrigação contratual, qual vai ser o dever de quem descumpre a obrigação contratual? Responsabilidade civil. Responsabilidade Indenizar, civil. né? Exatamente. Dependendo Responsabilidade civil se traduz em dever de indenizar. Dever indenizatório. Tirar tudo. Tirar tudo não faz isso. Tira só a Não, metade. depende. Malvino Tira aí tudo não. Tira só a querendo metade. pensar. Já viu o nível da mulher aqui, né, Fran? É 20 anos, Frank. Tem que tirar tudo. Tira tudo não. Tira só a metade. Porque só tem tá direito a metade. Pelo amor de Deus. Só Eu tem tava direito pensando em ti, né, Malvino? Afe Maria, Deus me livre. Cara, é por isso que eu não dou aula de direito de família, porque como eu sou muito malvado, se eu dou aula de direito de família, as mulheres vão aprender todas as malvadezas e aí vão sair fazendo com os maridos, porque mulher que estuda direito é para advogar no direito de família e prejudicar o marido. Eu tenho certeza que é da índole de querer lascar a galera no direito de família, mas Deus está vendo. Vamos embora. Empatou a vida, né, professor? Deus me livre, eu não quero esse atraso. Vamos embora. Vocês conseguiram perceber que mesmo na relação contratual familiar, porque o casamento é uma relação contratual familiar, e olha, não precisa nem ser casado. A união estável, descrita no artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, 1723, tem efeitos iguais ao casamento. E também asseguram garantias iguais às garantias do casamento. E, portanto, descumprir essas garantias tem como consequência o dever de indenizar. Beleza? Uhum. A prática dessas relações privadas, porque a regra é aquela que eu falei para vocês, moçada. Ninguém é obrigado a se obrigar. Mas se você se obrigou, cumpra a obrigação. Porque se você não cumprir essa obrigação adequadamente, para garantir segurança jurídica, porque percebam, senhores, o contrato nada mais é do que a vontade de A e B, C e D, E e F, para criar lei entre as partes. É um instrumento que obriga as pessoas a fazerem ou deixarem de fazer, ou a tolerar que se façam alguma coisa, em detrimento do desejo dessas partes. Então, que segurança jurídica haveria se não tivesse por trás dessa manifestação de vontade das partes o Estado, com sua força cogente, dizendo, olha, se descumprir o que está escrito, vai arcar com as consequências. Porque você até pode. Na vida você pode tudo, filho. Você não deve. Poder você pode. Então a criatura chega para mim e faz, doutor, eu posso me separar e arrumar outra mulher no dia do casamento, que eu não quero mais entrar na igreja porque eu não amo mais ela. Eu digo, mano, poder você pode tudo. Agora você não deve. Porque se você fizer isso e largar a patroa no altar, ela vai querer comer o seu fígado frito com cebola. Não estou querendo dizer aqui que você tem a obrigação de casar. Eu estou querendo dizer aqui que as pessoas são um complexo. E que esse complexo precisa ser respeitado. E se você não queria casar, por que você deixou chegar até aquele momento
disposição absoluta da pessoa, em que há convidados, em que há festa, em que há presentes, em que há uma preparação, inclusive mental, inclusive emocional. É. Verdade. E você simplesmente acorda um dia e diz, não quero mais. Pode fazer isso? Pode qualquer coisa, mas não deve. Porque quanto mais sofrimento você fizer alguém experimentar na relação contratual, mais você sofrerá economicamente a compensação desse rompimento contratual. Em síntese, quase tudo que nós fazemos tem a ver direta ou indiretamente com a relação contratual. E os senhores sabem, porque os senhores já tiveram essas aulas, que o contrato tem 4 estruturas que são fundamentais, ou 4 princípios que mantêm a relação contratual. Princípio da capacidade satisfativa ou capacidade de contratar. Princípio da obrigatoriedade ou força vinculante das relações contratuais. Princípio da função social dos contratos. E princípio da boa-fé contratual ou boa-fé objetiva. Esses são os alicerces estruturantes da relação contratual. E o contrato é um instrumento normativo de tamanho e valor que o legislador brasileiro não quis definir regra para sua estrutura. Então, qual é a forma do contrato? O contrato não tem forma. O contrato não tem formato. Em regra, o contrato será sem forma. Porque a manifestação da autonomia privada, ela vai aonde o direito permite que ela vá. E o direito informa para a gente que tudo aquilo que não é proibido é permitido no direito civil. Então, eu posso celebrar um contrato com a Cristiane para que ela penteie o meu cachorro? Pentear o cachorro é ilícito? Não. Se eu quiser pagar o valor X para ela pentear o cabelo, R$10.000 para ela pentear o cabelo do meu cachorro, pode? Claro que pode. Porque as partes são capazes. Porque o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável. Porque não há forma prescrita ou proibida em lei, eu posso celebrar o contrato. E esse contrato vai ser um contrato de prestação de serviço na modalidade do penteamento do cachorro. E paciência. Ele precisa estar escrito? Quando você leva o cachorro no pet shop para tomar banho, está escrito alguma coisa? Tu assina algum contrato? Não. Porque o contrato... Só em salão de beleza. Salão de beleza, tu assina contrato? Ficha de amnésia, eu acho. Sério. Porque alergia, alguma coisa. Ah, entendi. Então você assina um termo que você não tem alergia, com a possibilidade de livrar, Isso. hipoteticamente, de um a processo. cabeleira de um processo, né? Coitado, mas não livra. Não tem como Isso. livrar. Graças a Deus, não tem como livrar. Porque isso é uma relação de consumo. E a relação de consumo, você não pode abrir mão de um direito antes que esse direito exista. Porque senão, eu estaria abrindo mão de uma indenização que é uma indenização baseada no direito de saúde. Idiotice, não adianta de nada esse contrato. Não adianta de... Principalmente porque você vai falar o negócio lá e aí, você pode abrir mão da tua própria vida ou da tua saúde? Não pode.
Vocês aprenderam isso lá no Pode, artigo mas 12, elas mandam a gente assinar. artigo 12, artigo 13, é porque eles andam colocando qualquer coisa dentro daqueles vidros, né? É formol, é gente morta, é desgraça, qualquer coisa. Eles colocam piche, vai esticar, pega fogo, puxa os cabelos, depois E é complicado, né? Porque a mulher que tem o cabelo liso quer encaracolar, que tem o cabelo encaracolado quer alisar, que é morena quer ficar loura, a loura quer ficar morena, daqui a pouco quer ficar loura de novo, quer ficar ruiva. Meu Deus do céu. Por isso que eu acho que é mais fácil ser homem. A gente raspa o cabelo, a gente usa a mesma roupa, tem um monte de calça jeans igual, e segura na mão de Deus e vai, né? Mulher, meu amigo, Deus me livre. Já mudei meu cabelo, professor, acho que mais 30 vezes. Professor, Ave Maria. E aí, só uma entende outra mulher, professor. Ave Maria. E aí, quando fica careca, eu não consigo entender a relação com a bolsa. Eu não consigo também não discuto. Eu simplesmente vou lá e compro, mesmo sabendo que a pessoa não pode usar sem bolsa. Mas a gente vai lá e compra e dá a bolsa. Mas a relação com a bolsa, eu não consigo entender. Cada um tem suas Sapato é neuroses. pior, professor, sapato. Eu já ia dizer, cada um tem suas neuroses. Eu tenho neurose com tênis. Eu tenho, acho que 2 pares de sapatos. 2 pares de sapatos na vida. E eu tenho um monte de par de tênis. Toda hora. Tem tênis que novinho, que eu nunca usei. Mas eu tenho tênis. Eu vejo tênis, eu acho que é síndrome de pobreza, né? Eu não tinha tênis, eu disse, quero ter tênis. Agora eu tenho tênis direto. A pessoa nem é uma centopeia para ter tanto tênis, então eu nem posso reclamar de sapato. Só posso reclamar de bolsa, porque eu não tenho tanta bolsa. Mas vejam, como não tem forma, e aí aqui a gente já vai começando a se aproximar das características do que a gente vai falar semana que vem. O mais importante dos contratos e o mais presente na vida de vocês, porque nós estamos em uma sociedade de consumo, em uma sociedade capitalista, que se baseia no ter e não no ser, em que o sujeito passou a ser menos relevante que o objeto. Porque o sujeito é medido pela cor da pele, o sujeito é medido pela roupa que usa, o sujeito é medido pelo carro novo, o sujeito é medido pelas posses. Nessa sociedade de consumo, o mais relevante contrato e o que tem o maior número é o contrato que a gente vai estudar semana que vem. É o contrato de compra e venda. Porque no contrato de compra e venda, que já vem mostrando para nós que a regra de contrato é não ter regra alguma, eu celebro sem ter uma linha escrita. Quando vocês... No 1900 e antigamente, quando vocês iam para a faculdade, né, que hoje em dia ninguém mais vai para a faculdade com essa modalidade, essa pandemia maldita. Mas lembrem quando vocês iam à faculdade, que dava mais ou menos 8h30, e vocês sentiam fome, e saíam da sala de aula, iam na cantina, chegavam lá na tia da cantina e diziam, tia, me dá um café e uma coxinha. Ou então uma Coca-Cola e uma coxinha. Uma Coca bem gelada e uma coxinha bem gostosa. E a tia vinha com a coxinha e com a Coca-Cola, e você entregava o dinheiro para a tia, e ia embora. O que aconteceu nessa relação? Foi exatamente um contrato de compra e venda. É a descrição ideal do artigo 481 do Código Civil Brasileiro. Quando alguém paga certo preço em dinheiro pela transferência de um bem a outrem. E não precisa nada escrito. E não precisa uma página em que se assine e reconheça a firma para que esse contrato seja válido. Para que exista proteção jurídica por sobre esse contrato. Porque a regra disposta no Código Civil de 2002, que nasceu
já à luz de uma Constituição democrática, de uma Constituição cidadã, sendo gestado e parido sobre os valores da Constituição de 1988, ele já está inerente a que as relações contratuais que se baseiam a compra e venda, elas possam ser compra e venda expressa, no contrato escrito, ou compra e venda verbal, os chamados contratos verbais. Ou, como diz o nosso caboclo, bucalmente, sendo feito bucalmente, assim, de boca, cada um falando o seu, gerando responsabilidades a partir da proposta de aceitação. Olha que perfeito. O contrato de compra e venda não tem forma e, portanto, essa disposição legal é quase um fenômeno que para sobre a sociedade. É quase um espírito por cima de nós, pronto a agir. Porque na hora que as nossas vontades, que os nossos desejos se puserem contrários e concordes, por que contrários e concordes? Porque alguém precisa querer vender para alguém precisa querer comprar. São desejos contrários, mas são concordes. Os dois querem algo que é bom para os dois. É exatamente por isso que o contrato é chamado de instrumento bilateral e sinalagmático. Instrumento bilateral ou multilateral e sinalagmático, em que o sinalagma traz direitos e deveres para aqueles que fazem parte da relação contratual, estando protegidos. E por que que eles estão protegidos? Porque não haveria nenhum motivo de existir a relação contratual se não houvesse a proteção estatal. Não haveria motivo de existir a relação contratual se não houvesse proteção estatal. Ninguém ia fazer contrato. Se o Estado não protegesse a autonomia privada, a autonomia da vontade, quem que ia contratar, pelo amor de Deus? Se não valesse, porque a legitimidade emprestada para a relação contratual é exatamente a possibilidade de que, em uma das partes falhando aquilo que está dentro do contrato, a outra pode reivindicar ao Estado juiz que seja cumprida a disposição contratual. Sob pena de juros, multa, mora, expropriação e por aí vai. Tá claro isso, meus amigos? Acabei de receber uma piada. Sim. Uma piada aqui no meu Instagram. Eu postei a logomarca do meu escritório e aí, olha a criatura que veio aqui e me pediu emprego. Eu vou até mostrar para vocês, para depois vocês não acharem que é sacanagem. Olha quem veio me pedir emprego. Vocês estão vendo? Não. Vou abrir aqui para vocês para ficar mais legal. A frase é: Alguma coisa com lindoso? tô para mandar um currículo. Não, olha quem fez o comentário. O ex-gordinho mais sexy do Brasil, Marco Aurélio Choi. Ele acabou de me pedir emprego no meu escritório. Piada, né? Só se for piada. O ex-presidente da OAB está pedindo emprego no meu escritório. Não tem nenhum efeito o contrato se o contrato não tiver a segurança jurídica emprestada pela relação estatal. Qualquer contrato.
Porque estamos no direito privado, na elegância do direito privado, na possibilidade de que as partes possam resolver os seus próprios problemas, mas o Estado está observando a relação. Porque se o contrato nasce, cresce, reproduz e morre, o Estado não tem nada a ver com isso. O contrato faz ato jurídico perfeito. E os senhores aprenderam que no Brasil nada pode atacar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Que são sustentações do Estado democrático. Então, se o contrato nasceu, cresceu, abriu seus efeitos e morreu naturalmente, como a ideia da coxinha, você foi lá na cantina, você comprou a coxinha, ela te entregou a coxinha, você pagou a coxinha, comeu a coxinha e foi embora. Ato jurídico perfeito. A quem isso interessa? As partes. Mas se uma das partes ousa violar aquilo que é disposto na relação contratual, essa parte deve ter a proteção estatal. Porque os senhores aprenderam que no artigo 189 do Código Civil Brasileiro está escrito que aquele que tem o direito violado faz nascer em seu favor uma pretensão. Que pretensão é essa? Pretensão de exigir em juízo a satisfação daquela violação. É o direito de petição. É o direito de exigir uma indenização pelo injusto provocado. E é exatamente esse direito que dá oportunidade e justiça para a relação contratual. Tranquilo? Estamos bem por hoje? Fomos claros? Deu para levar? Estão entendendo? Sim, professor. Bacana. Beleza. Não vou me alongar. Vou deixar vocês como prometido. Vou até parar de gravar aqui. Na próxima aula vai ser as formas dos contratos, é isso? Próxima aula a gente vai falar de contrato de compra e venda. Isso aqui é só resumo.